buscar passar um pouco daquilo que eu já aprendi e sempre que necessário, levanta a mãozinha e faz a sua pergunta. Não precisa esperar um momento propício, não precisa esperar nenhum momento. Ficou com dúvida? Aqui é o local que a gente vai tirar essa dúvida. O tema da palestra é o mal e o remédio. E esse tema, se vocês buscarem no YouTube, vocês vão encontrar diversos palestrantes falando sobre isso. Então, a minha intenção aqui não é fazer o mesmo, aquilo que está lá. É tentar ir um pouco mais profundo, para que a gente realmente consiga entender sobre o mal, que no Evangelho está traduzido lá nas causas das aflições da vida terrena. A gente também tem ele do Livro dos Espíritos, com algumas questões a partir das 630, que vai tratar sobre essa questão do mal, mas para que a gente possa realmente entender e, a partir do entendimento, mudar as nossas atitudes daqui para frente. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, quem ainda não me segue no Instagram e no YouTube, eu sou elianevieira.oficial. Todas as palestras eu gravo e depois eu publico lá. Então, muitas vezes a pessoa, perdi sua palestra, o que eu faço? YouTube ou no Instagram também, elianevieira.oficial, tá bom? E tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre Deus. Porque para a gente entender qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender Deus. O que é Deus? Qual a importância de Deus na nossa vida? Como Ele se manifesta na nossa vida? E a partir daí entender a justiça divina, porque como é um Deus justo e bom, se a gente tem aflições, se a gente tem sofrimento, vocês estão me escutando bem? Sim, aí atrás? Perfeito. Essa música é muito bonita, depois vocês escutem ela, porque ela tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: o que é Deus? Quem pode me dizer o que é Deus, segundo a definição? Espírita. Todos aqui são espíritas? Tem alguém aqui que não é espírita? Está visitando? Ok. Alguém sabe a definição, segundo Kardec, do que é Deus? Quer dizer, segundo os espíritos, né? Porque Kardec só fez a pergunta. Sabedoria, como é seu nome? Maria Rita. Maria Rita disse que é a sabedoria suprema, mas tem uma coisinha a mais. Deus é luz. Como é seu nome? Deus é luz. Maria. Deus é amor e luz. Deus é amor e luz. Tá. E além de ser sabedoria suprema, a causa primária de todas as coisas. O que quer dizer causa primária? Quer dizer que a partir de Deus tudo se fez. Não existe nada que não tenha se iniciado em Deus. Ou seja, Deus está em tudo. Ele é amor e luz, é a bondade e suprema. Deus é justo e bom. E tem algumas características de Deus. Quais são as características? 3 são as principais. Ele é onipotente, quer dizer o quê? Ele pode tudo. É onisciente. O que quer dizer onisciente? Sabe de tudo. E onipresente, está em tudo, em todos os lugares. Teria como ele ser onisciente se ele não fosse onipresente? Não, porque se ele não está em todo lugar, ele não vai ter ciência de alguma coisa. Certo? Então ele é onipresente, onisciente e onipotente. E Deus é bom. Deus é amor. Deus é amor, justo e bom. Se Deus é bom e Ele está em tudo que existe, o mal existe? Existe. O mal existe ou não existe? Quem disse que existe, levanta a mão.
Então, vamos buscar entender. Olha só, se Deus é bom, se Ele está em tudo, se Ele sabe tudo e se Ele pode tudo, e o mal existe, alguma coisa está errada. Porque se ele não está no mal, ou ele está no mal? Então ele não é mais onipresente. Se ele não é onipresente, porque o mal ocupa algum lugar. O mal está em alguma coisa. Se Deus não está no mal, significa que ele não é onipresente. Ok? E ele é onipresente ou não? Então, olha só, isso nos traz uma reflexão. Que a maioria das pessoas entendem o mal como a ausência do bem. Ou algumas pessoas podem dizer que o mal, ele é contrário ao bem, o contrário de bem. Se a gente disser que o mal é a ausência do bem, Deus não existe, Deus não está lá. Então, essa teoria não pode fluir, né? Não pode ser coerente. Se a gente disser que é o contrário, a mesma coisa, né? Porque tem algum local que Deus não está. E aí, o que o Espiritismo, essa doutrina consoladora, nos diz a respeito do mal? Alguém sabe? Não, livre-arbítrio é o nosso poder de escolha entre fazer o certo ou o errado, ou o bem e o mal, no sentido de fazer alguma coisa que você vai entender agora que não é mal. Mesmo as coisas ruins, negativas que nós praticamos, tudo contribui para o bem, mesmo que a gente não saiba disso, ou para o nosso, ou para o de outro. Mas a doutrina espírita diz que o mal é a ignorância do bem. Ignorância é diferente de não existir ou de ser contrário. O que é ignorar? Ignorar é não saber o quê? É desconhecer alguma coisa. Então, quando alguém chama de ignorante, muitas vezes a pessoa usa no sentido de ser uma pessoa bruta, e não tem a ver com a etimologia da palavra. Ela quer dizer a falta de conhecimento de alguma coisa. Não quer dizer que seja mal. Então, muitas vezes, aquilo que nós não vemos ou não sabemos, significa que isso não existe? Não, apenas desconhecemos aquilo. Então, vamos dar um exemplo. O ar. A gente sabe que deve ter um ar aqui, né? A gente está respirando, tem oxigênio, mas a gente está vendo? Não. A gente não vê, mas ele existe. A eletricidade, eu dei esse exemplo na última palestra, quando eu falei da justiça divina. Ela existe, a gente não vê a eletricidade, a gente vê o que ela faz, né? A gente tem aí a luz, a gente tem o ventilador, o aquecedor, a televisão e tudo mais. Mas ela existe. Então, na verdade, quando a gente está falando do mal, o que é o mal? É a ignorância do bem. Quem pratica o mal? Aqueles que ainda ignoram que só o bem vai te libertar, só o bem vai trazer a felicidade. No tema felicidade também está dizendo que nós só seremos felizes quando seguirmos as leis naturais. Quais são as leis naturais? São aquelas que estão na nossa consciência, aquelas que já fazem parte de nós, porque Deus já nos colocou essas leis. Então, quando a gente faz uma coisa errada, mesmo que a gente busque justificativa, que a gente sempre busca, né? Ah, mas eu fiz, mas não foi tão errado assim. Ah, mas o outro fez primeiro. Ah, sei lá, a gente busca justificativa para as nossas falhas, mas lá na nossa consciência tem aquela voz que fala: você não precisava ter feito isso, você podia ter feito diferente, não é? E o que é isso? É essa lei natural. Então, quando a gente se afasta da lei natural, a gente está se afastando da nossa felicidade. Então tá. Alguém aqui nunca passou por uma aflição?
Não é? Todo mundo já passou? Por que será? Estamos num mundo de provas e expiações. Então, se estamos num mundo de provas e expiações, significa que teremos sim aflições. E aí Jesus nos diz o que sobre as aflições? E no Evangelho, no capítulo 5, o tema especificamente é bem-aventurados os aflitos. O que Jesus nos diz? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Mas como que a gente vai aceitar a aflição, a dor, como uma bem-aventurança? Quem é que pode me dar um exemplo? O que facilita a nossa vida? Se a gente tiver uma explicação para isso. Maria. O que a gente tem que passar, outra pessoa não passa. É a gente que tem que passar. O que a Maria disse o seguinte: o que a gente tem que passar, outra pessoa não passa. Significa que ela está falando de merecimento. Cada um tem aquilo que merece. Ah, mas eu não merecia passar por isso. Então, na outra palestra eu falei um pouquinho sobre plano reencarnatório. Quem é que sabe, ou melhor, quem não sabe o que é plano reencarnatório? Levanta a mão. Tá, a maioria sabe. Alguém quer falar o que é plano reencarnatório? Voluntários? Os alunos aí do curso? Então, o que é o plano reencarnatório? Nós, quando morremos, ou seja, morremos o quê? A nossa carne, porque nosso espírito é imortal. Olha que doutrina consoladora que nós temos. Nós somos imortais, gente. A gente não vai morrer. Então, na outra palestra, tem uma moça ali atrás que ela falou que meio que ficou duvidando da existência de Deus quando perdeu um sobrinho em tenra idade. Por quê? Porque a gente é imortal, mas a gente pensa que é mortal. A gente não pensa numa programação para a nossa vida imortal. A gente só pensa nessa vida. O que eu preciso para agora. É claro, tem coisas que precisamos para agora. Estamos na matéria, precisamos comer, beber, vestir. Mas não podemos, por conta do material, esquecer do espiritual. Porque é isso que vai conosco. Quando a gente morrer, o material vai ficar aqui. O dinheiro que a gente gastou aí com botox, com isso e aquilo, com o nosso carro, lá que às vezes a gente briga, né? Os homens, somente com a mulher, os filhos, que sujou o carro, que fez isso, não é? Vai ficar tudo aí. Só vai o quê? Nosso espírito. E o que vamos levar? O que aprendemos, o que trouxemos para a nossa consciência. Porque não adianta viver apenas se eu não aprendi. Se eu não trouxe para a minha consciência. A gente vem aqui na palestra e com certeza tem inúmeros palestrantes que já passaram muito conhecimento. Mas quanto desse conhecimento eu estou aplicando na minha vida? E no final dessa palestra eu vou fazer um convite para vocês. Mas aguarda. Então, o que é o plano reencarnatório? Quando a gente, nosso corpo desencarna, aliás, nosso espírito desencarna, nosso espírito vai para a erraticidade. Quando estamos encarnados, nosso espírito não chama espírito, chama alma. Quando desencarnamos, passa a ser espírito. O que é erraticidade? Ele vai ficar errando? Não. Significa que ele não está encarnado, é só isso. Ele está em qualquer lugar, ele não está mais preso ao corpo físico. Quando vamos lá para a erraticidade, depois de muito aprendizado, é um tempo diferente para cada um, nós podemos ter a oportunidade de nascer novamente. Para que a gente nasce? A gente pode aprender no plano espiritual? E por que a gente decide vir para casa? É tão bom ficar lá e aprender. Porque lá a gente aprende, mas é mais demorado.
E também porque a gente às vezes pensa que aprendeu alguma coisa, então você estudou para uma matéria, matemática, física, química, história, aí você fala, não, já. Mas como que você vai realmente ter certeza que você aprendeu? Também, mas na escola, através da prova. O professor vai te dar uma prova e você vai responder as questões e aí você vai falar, acertei ou errei. E como que a gente vai saber se aquilo que a gente aprendeu lá, porque é muito mais fácil lá, se quando a gente vir para cá, a gente vai realmente ter perdoado, a gente vai realmente ter entendido que só o amor, que só o perdão vai nos levar para a nossa evolução. A gente tem que vir fazer a nossa prova. Então aqui é a nossa escola, onde a gente vai fazer essas provas. Mas olha só, a gente errou, porque se a gente está passando por alguma prova ou expiação, é porque a gente tem que reparar no erro, certo? Então a gente erra, o primeiro passo, eu falei na outra palestra, é reconhecer que errei. Porque se eu não reconhecer que errei, nada vai fazer diferença. Qual que é o segundo? Reconhecer que errei, me arrepender. Reconheci que errei, não me arrependi, aí que mereceu. Resolveu? Não resolveu. Então eu tenho que me arrepender. E quando eu me arrependo, eu posso pedir perdão. Por isso Jesus disse, vai, concilia-se com o teu inimigo enquanto está no caminho. O que é o caminho? É nessa vida. Porque se a gente já resolve nessa vida, olha como a gente está melhorando as nossas próximas. Então se dá, se você ainda está convivendo com essa pessoa difícil, né, com esse desafio da sua vida, é aqui que você tem a oportunidade. Porque se você não fizer nessa, vai ser em outra. E nem sempre vai ser numa condição tão boa como agora. Né? Às vezes você vem como mãe, de repente você vem como filho. Às vezes, né, você vem numa situação de patrão, você vai vir numa situação de empregado. Então a gente tem que reconciliar quanto antes isso aqui, certo? Reconheci, me arrependi, próximo passo, reparar. Dá para reparar nessa vida? Dá para reparar nessa vida. Começa não? A Edna fez que não com a cabeça. Mas dá para a gente reparar, porque Deus é a justiça divina, bondade, e não precisamos reparar na mesma moeda, não é lei de talião. Não necessariamente eu tenho que fazer o bem para aquela pessoa, eu posso fazer o bem para qualquer outra pessoa. Cada bem que você faz, você está reparando o seu mal. É claro, gente, falando de coisas simples, existem coisas, tirei a vida de uma pessoa. É uma coisa que, assim, provavelmente eu vou ter que vir numa outra vida e dar a vida para aquela pessoa, como a gente vê nas obras de André Luiz. Quantas e quantas situações que a pessoa lá no plano reencarnatório decide voltar e fazer o quê? Trazer aquela pessoa que ele tirou a vida como seu próprio filho. É uma forma, né, mais rápida, vamos dizer assim. Mas existem outras também. Às vezes eu não vou conseguir dar vida para aquele, porque olha só, ele desencarnou, às vezes ele foi para um outro plano, ele tem outras coisas para resolver e eu preciso resolver o meu problema. Então o que eu venho? Eu vou trabalhar em creches, eu vou maternar outras coisas, outras crianças, vou ser mãe de um monte de órfãos para reparar. Então existem 1000 formas de eu reparar esse mal. No plano reencarnatório, então, eu vou programar. Então a gente, tudo que acontece para a gente, é o nosso merecimento. Isso acontece para mim, aquilo que tem que acontecer para mim, o outro não vai passar. Por quê? Porque o meu erro é único, eu sou único, o ser humano é único e irrepetível. Ninguém é igual. Mesmo os gêmeos, que entre aspas, aparentemente são iguais, a íris do olho de nenhum gêmeo é igual. A digital de nenhum é igual. Então, até nos gêmeos, essa aparência é relativa. Então, ninguém é igual. E aí, nesse plano reencarnatório, a gente vai programar aonde eu vou nascer,
a cidade, o país, quem vão ser meus pais, quem vai ser meu marido, minha esposa, meus filhos, já está tudo traçado. E às vezes quando a gente está lá, como a gente estudou muito, não pode ser a prova oral para mim, porque eu vou passar. Mas aí a gente tem os nossos mentores, nossos amigos guardiões falam, calma, não puxa demais para você não falhar na prova. Vamos fazer a prova escrita mesmo, ter certeza que pelo menos a média você vai tirar. Então, nada que a gente passa aqui, a gente não tem condições de suportar e de passar. E aí, com o nosso Consolador, que nos traz a informação que somos imortais, fica mais fácil, gente? Não fica bem mais fácil? Por quê? Porque a gente sabe que a gente primeiro não está passando aquilo por acaso. Né? A gente não foi anjinho, porque se a gente fosse anjo, a gente estava nos mundos regenerados, né? A gente não estava no mundo de provas e expiações. Deus é justo e bom, não é? Então, essas provas que a gente está passando, a gente escolheu e a gente tem condições de passar. Todas a gente escolheu lá no plano reencarnatório? Não. Tem umas que a gente busca nessa vida. Né? Como eu sempre falo, na verdade, a maioria dos nossos sofrimentos são causados porque a gente faz hoje, nessa encarnação. As doenças que nós temos, pelo quê? Falta de perdão, guarda-mágoa, revolta, ódio, câncer. Comprovado cientificamente, simples assim. Não guarda-mágoa, acabou, não vai ter. A não ser que, claro, você tenha escolhido isso no plano reencarnatório. Né? Porque pode escolher, quero ter essa doença para aprender alguma coisa com isso. Ok? Mas, gente, 90% não. É pela nossa falta de seguir aquilo que Jesus nos ensinou, que é perdoar, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E vamos voltar para Deus. Deus não está em tudo. Eu postei um vídeo ontem lá no meu Instagram falando como Deus se manifesta em nossas vidas. E como eu sou estudiosa da física quântica, também sou terapeuta quântica, o que acontece? Na quântica a gente tem o átomo. O átomo, tudo que existe, não sei se vocês sabem que a átomo é uma das menores partículas que tem, né, mas a gente já sabe que tem menores, porque você entra hoje, a quântica ela entra no átomo, então você tem o bóson de Higgs, você tem etc. Mas vamos falar só de átomo. Tudo que existe é formado por átomos. O átomo se junta e forma moléculas que vai formar a matéria. Né? O ar é formado por átomos. E como Deus se manifesta em nossa vida? Através de tudo que existe. Não é só nas coisas boas que Ele nos dá, ou naqueles pedidos que Ele atende. Porque Deus, na verdade, Ele faz isso. Ele criou leis. E essas leis é que regem o universo. Então Deus se manifesta em tudo, inclusive nos nossos inimigos. Porque quem são nossos inimigos? Se é que a gente vai dizer esse termo, né? Ou nossos obsessores. Muitas vezes a nossa família. Porque qual que é a melhor forma da gente aplacar a mágoa? O ódio. Imagina se a gente não tivesse o dom, né, que Deus nos dá, que Ele dá aquele beijinho na gente antes da gente nascer, do esquecimento. Você trazer do seu seio, né, um filho que na outra vida te matou, te traiu, te roubou, te usurpou. Então, o véu... Que onde você termina, mano? Então, o véu do esquecimento, ele é uma bênção para que a gente consiga resgatar essas pessoas, né? Resgatar essas coisas erradas que nós fizemos. Então, esse véu, ele vem nos trazer esse conforto. E aí a gente pensa o quê? Cada vez que eu consigo superar esse desafio, o que acontece comigo? Eu fico mais leve, fico mais feliz. Outras formas de sofrimento, outras doenças. A maioria das doenças hoje, quem pode me dar alguns exemplos? Então,
o autismo já tem outra coisa, tá? Primeiro, não é uma doença, né? Mas isso tem uma explicação, inclusive a gente já tem livros espíritas explicando por que estão nascendo tantas crianças autistas. Depois, se for interesse da casa, eu posso fazer uma palestra sobre o tema. Mas doenças normais, quem aqui tem algum tipo de doença? O câncer eu já falei, outro. Diabetes. O que mais? As doenças cardíacas, né? Colesterol. Diabetes e colesterol. Qual que é a causa? Porque a gente come, não é isso? A nossa alimentação é equivocada. Então, se você parar para pensar, a maioria das doenças que nos causam sofrimento nessa vida fomos nós mesmos que causamos. Através da nossa falta de atividade física, da nossa alimentação desregrada, dos nossos vícios. Não podemos esquecer. Todo mundo, assim, a maioria de nós temos vício em alguma coisa. Uns são vícios mais graves, como drogas, como álcool, cigarro, mas tem o vício em comida, tem o vício em doce, tem o vício em televisão, agora é o vício no celular, não é? No travesseiro, eu não estou sendo no travesseiro, eu viajo para qualquer lugar, eu levo ele. É um vício, gente. Então a gente tem que entender, né, que nós causamos a maioria dos nossos sofrimentos e procurar a partir disso que modificar. E aí eu vou trazer aqui pra gente, tem uma receitinha já pronta dos alcoólicos anônimos. Chama 12 passos. Alguém já viu? Os 12 passos dos alcoólicos. O primeiro item deles é reconhecer que sou um dependente, certo? Porque aquilo que eu falei, se eu não reconheço que eu errei, eu não vou fazer nada diferente daquilo. Então, o meu convite hoje para vocês é, e como que eles fazem? É um dia de cada vez. Dá para ele, cara, que é alcoólatra, chegar e falar, nunca mais vou beber? Não dá. Né? Mas dá para ele falar, hoje não. Só por hoje não. Então, vamos cada um de nós pensar qual que é o defeito, qual que é aquela coisa que eu preciso mudar dentro de mim e que, pelo menos por hoje, eu vou conseguir. Só hoje não vou falar mal de ninguém. Só hoje. Só hoje eu não vou maltratar minha sogra, maltratar meu filho, maltratar qualquer pessoa. Só por hoje eu vou escutar o que o outro tem para me dizer. Não com o ouvido, com o coração. Porque normalmente a gente vai conversar com alguém, a pessoa começa a conversar com a gente está com a cabeça já. Eu, por exemplo, eu sou muito rápida. A pessoa começa a contar o problema, eu já estou dando a solução para ela. E às vezes ela nem quer a solução. Às vezes ela só quer falar. Então isso tem trabalhado em mim, porque chama isso na psicologia de complexo da salvadora. Então você já tem a solução para E ela. às vezes, né, Liana, a solução que a gente quer dar para o outro não vai servir para ele, não é razão. E não é que não vai servir para resolver, vai resolver, mas ele precisa passar às vezes por aquilo. Ele precisa ter um aprendizado dele. E se eu já dou a receita pronta, ele não teve o esforço, o aprendizado, naquilo que Jesus disse, de dar a vara, ensinar a pescar. Então essa ajuda, muitas vezes não é você já apresentar a solução. Primeiro, perguntar, né? Você quer um conselho? Você quer uma ajuda? Coisa que eu vou fazer, eu não faço. Você quer? Você está me contando que você quer uma opinião? Porque às vezes a pessoa não quer, ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Então a gente tem que ter. Aí se ela falar, quero, tá, você quer. Então, nessa solução, eu tenho que ensinar alguma coisa para ela. Não é só falar, faz isso, isso e aquilo. Tem que ter coerência, tem que fazer sentido. Porque se a pessoa só faz por fazer, também não é aprendizado. Passado ali um ano, sei lá, 6 meses, acontecer a mesma situação, entre aspas, uma situação parecida, ela não vai saber o que fazer. Porque não entrou no conhecimento. Porque para entrar no conhecimento,
seja, aquilo tem que fazer sentido, você tem que pensar sobre e colocar em prática. Aí aquilo se torna um conhecimento. Se não, é só informação. Aí você vira um obeso mental e não faz nada. Então vamos tentar trazer isso. Então eu pedido para vocês, pensem no que vocês podem ser melhor por um dia. E amanhã, pelo menos por hoje, eu não vou falar mal de ninguém. Pelo menos por hoje eu não vou reclamar. Porque o que é reclamar? É não aceitar a justiça divina. Não vou falar palavrão. Gente, palavrão é um negócio tão sério que virou moda falar palavrão. Só que palavrão, todas as palavras têm uma energia. Tem vários livros, né? A física quântica traz muito isso, do poder da palavra, do Jesus, né? A própria Bíblia traz o poder da palavra. A palavra tem poder. E o palavrão é uma palavra, ele tem uma energia. Cada palavra tem sua própria energia, o seu campo vibracional. Quando você fala um palavrão, você perfura a sua aura. Nosso campo magnético, que é formado pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala e pelo que a gente sente, essa aura é formada por isso, o campo magnético. O que acontece quando você fala um palavrão? Você perfura ela. Quando você perfura ela, você está dando acesso para quem? Para as energias negativas entrarem. Então, repensem muito essa questão de falar palavrão, mesmo quando a gente fala dando um elogio, né? Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa é muito F, né? Querendo dizer que a pessoa é ótima, que ela é maravilhosa, não fale. Ela é ótima, ela é maravilhosa, ela é... Entendeu? Não é? Vamos usar a palavra correta, porque, infelizmente, a mídia passa para a gente essa imagem de que todo mundo fala palavrão e não é assim. A gente tem que entender as leis. Gente, as leis existem. Conhecimento é poder. Conhecimento liberta. Se a partir de hoje vocês estão tendo esse conhecimento, que o palavrão, ele perfura a sua aura, você vai continuar falando? É seu livre-arbítrio. Mas saiba que tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Deu nosso tempo? Alguém tem alguma pergunta? Que não falou ainda? Não? Então entendemos aí Deus, entendemos as dores, o motivo das aflições e já sabemos que não existe mal. Porque no final das contas, o mal, que é só a ignorância do bem, é aquelas aflições que passamos, mas que vai nos representar para nós o remédio, que é a cura do nosso espírito, a nossa evolução. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por essa tarde maravilhosa. Estamos sempre